Câmara avançou o projeto de defesa de 884 bilhões com aumento de salário de soldados aliados. A Câmara americana apresentou na noite de quarta-feira um projeto de lei de política de defesa de 883,7 bilhões para o ano fiscal de 2025. Ele prevê um aumento salarial de 20% para soldados alistados júniores, ao mesmo tempo é que resistem aos planos de construção naval de compras da Força Aérea do Departamento de Defesa. O Comitê de Serviços Armados votou 57 votos a favor e 1 contra para levar a Lei de Melhoria da Qualidade de Vida dos Militares e Autorização de Defesa Nacional ao plenário da Câmara. Depois de considerar mais de 700 emendas durante um intervalo de aproximadamente 12 horas, o deputado Ro Khanna deu voto único contra a legislação. O projeto de lei segue os limites de gasto de acordo sobre o teto da dívida do ano passado, permitindo um aumento de 1% em relação ao projeto de política de defesa de 874,2 bilhões no ano fiscal de 2024. Este projeto de lei também é um produto de centenas de horas de supervisão feita por todos os membros e funcionários nos últimos meses, disse o presidente do Comitê de Serviços Armados da Câmara, Mike Rogers, antes da votação do comitê. É um bom projeto de lei que ajudará a revitalizar a base industrial de defesa e a construir uma força de combate pronta, capaz e letal do que necessitamos para dissuadir a China e os nossos outros adversários. A legislação financiará gradualmente um segundo submarino de ataque para o ano fiscal de 2025 contra a vontade do Pentágono, bloquearia a retirada de certas aeronaves e manteria restrições à redução do arsenal nuclear dos Estados Unidos. A Marinha, citando atrasos na base industrial, solicita apenas um submarino da classe Virginia para o ano fiscal de 2025, em uma pausa na cadência de 2 por ano. Mas o projeto de defesa prevê $1.000 milhões para financiar o segundo submarino e pretende fornecer fundos adicionais para o navio em futuros anos fiscais. Enquanto isso, o projeto de lei iria adquirir 58 caças F-35 para o ano fiscal de 2025, 10 a menos do que o Pentágono solicitou em meio à crescente frustração do Congresso com a fabricante Lockheed Martin. O deputado Seth Moulton, democrata de Massachusetts, apresentou e depois se aposentou uma emenda que teria autorizado o secretário de Defesa a confiscar a propriedade intelectual da Lockheed Martin e abriu a concorrência, gerando os problemas de software do F-35. Moulton não conseguiu realizar uma votação sobre a emenda após uma determinação de custos do escritório de orçamento do Congresso, mas isso não impediu os legisladores de criticar a Lockheed Martin. Todos sabemos que o programa F-35 está atrasado, disse Moulton. Está muito acima do orçamento e não está entregando os programas prontos para reforçar o que precisamos. Vários republicanos, incluindo os deputados Morgan Luttrell, do Texas, bem como Carlos Jimenez e Corey Mills, da Flórida, também afirmaram que podem apoiar os esforços de Moulton nos próximos anos. Mas o deputado Adam Smith, de Washington, o principal democrata do comitê, anunciou que não é pouca coisa para o governo confiscar propriedade intelectual. Por lei, possivelmente, teríamos que compensá-los por isso, o que seria muito caro, disse Smith. Além disso, o projeto bloquearia o esforço da Força Aérea para aposentar 32 Block 20 F-22 Raptors, também fabricados pela Lockheed Martin até o ano fiscal de 2027. Também interromperia os planos da Força Aérea de aposentar 26 F-15 e Strike Eagles fabricados pela Boeing. O projeto de lei também impede esforços para aposentar a bomba de gravidade nuclear B-83, que é pelo menos 80 vezes mais poderosa do que a bomba lançada sobre Hiroshima, e exige que os militares implantem pelo menos 400 mísseis balísticos intercontinentais. Também estabelece um diretor de gestão de talentos no Pentágono para melhorar o recrutamento, a retenção e o desenvolvimento da força de trabalho, tanto para militares como para funcionários civis. O
comitê também elaborou uma emenda que registraria automaticamente todos os residentes do sexo masculino nos Estados Unidos com idades entre 18 e 26 anos no serviço seletivo, em meio a uma queda nos registros obrigatórios de indivíduos elegíveis. Nos últimos anos, o comitê escreveu a emenda do republicano Chris Holohan por voto verbal. O comitê também votou contra várias emendas. Por exemplo, você votou esmagadoramente por 46-11 contra a alteração do deputado John Garamendi, que teria abolido a exigência dos serviços militares dos comandos combatentes apresentarem listas anuais de propriedades não financiadas ao Congresso. Eles também derrubaram por 48-10 uma emenda do deputado Matt Gaetz, republicano da Flórida, que teria proibido a transferência de munições clusters para a Ucrânia. O projeto de lei de autorização deste ano teve uma abordagem específica nas questões de qualidade de vida militar, depois dos legisladores do painel terem passado os últimos 15 meses a rever formas de abordar queixas frequentes entre soldados e familiares. Nenhum militar deveria ter que viver em condições precárias. Nenhuma família militar deveria depender de vale-refeição para alimentar seus filhos, disse Rogers. E ninguém que atende este país deveria ter de esperar semanas para consultar um médico ou um especialista em saúde mental. Esse projeto de lei contribuirá muito para trazer isso. A medida contém uma revisão dramática das tabelas salariais dos militares, proporcionando um aumento salarial de quase 20% aos soldados júniores alistados no próximo ano. A medida eleva o salário base de quase todos os militares para mais de 30 mil por ano, uma medida que os legisladores esperam que limite a pressão financeira sobre as famílias de militares mais jovens. O projeto de lei de autorização também inclui aumento nos subsídios de alojamento das tropas, elevando-os até 100% dos custos regionais de habitação, e expande a elegibilidade para o subsídio básico de subsistência dos militares. E os legisladores também inseriram um texto no projeto de lei da defesa, melhorando a melhoria e os benefícios para os trabalhadores de cuidados infantis do Departamento de Defesa para ajudar no recrutamento e na manutenção dessas cargas. Essas reformas estão incluídas, particularmente com um aumento salarial de 4,5% para todas as tropas no próximo ano, ou que seria o terceiro ano consecutivo de aumentos de mais de 4% para os militares. Sem incluir esse aumento salarial, o custo das reformas de qualidade de vida totaliza cerca de 4,2 mil milhões de dólares, uma seção significativa do total limitado da lei de autorização. Mas os apoiantes disseram que as medidas são permitidas agora para garantir que os serviços possam acompanhar as questões de recrutamento e retenção. O Comitê de Serviço Armado do Senado deverá aprovar sua versão da legislação em junho. Encontro em Minsk. Lukashenko e Putin discutirão a crise na Ucrânia e exercício de armas nucleares. Os líderes de Belarus e da Rússia, Alexander Lukashenko e Vladimir Putin, discutirão em Minsk o conflito na Ucrânia e os exercícios táticos de armas nucleares, informou o embaixador bielorrusso em Moscou, Dmitry Krutoi. Vladimir Putin vem informar sobre o estado atual do conflito ucraniano. Este é, obviamente, a questão principal, disse Krutoi. Lukashenko, por sua vez, falará sobre as tendências de reforço da segurança de Belarus, especialmente na fronteira sul, bem como as recentes atividades dos países bálticos e da Polônia na fronteira ocidental de Belarus. O embaixador acrescentou que os dois líderes discutirão os próximos exercícios conjuntos com armas nucleares táticas. Além disso, Lukashenko e Putin vão compartilhar os resultados das recentes visitas internacionais. O presidente da Rússia prometeu acrescentar um relatório sobre os resultados de sua visita à China. O nosso presidente visitou recentemente o Azerbaijão e muitas questões interessantes foram levantadas, disse ele. O líder russo chegou a Minsk nesta quinta-feira, 23 de 5 de 2024, para uma visita oficial de 2 dias, onde se reunirá com seu homólogo Belarus para, segundo o Kremlin, examinar o desenvolvimento das relações entre os dois países e as questões chaves de agenda internacional. No dia 7 de maio, iniciaram-se os exercícios de Belarus, com prática de uso de armas nucleares táticas, nas quais se prevê realizar o controle das competências de unidades especializadas no fornecimento de munições especiais às tropas, bem como o carregamento de munições em lançadores e aeronaves de ataque. Quanto à Rússia, as Forças Armadas iniciaram a primeira etapa das manobras com o uso de armas nucleares táticas no sudoeste do país na última terça-feira, 21 de 5 de 2024. Segundo Putin, os exercícios serão realizados em 3 etapas. Na segunda fase, as forças de Belarus se juntarão às da Rússia. O exercício será conduzido entre
outras coisas para garantir a integridade territorial e soberania da Rússia em resposta às declarações provocativas e ameaças de funcionários ocidentais e individuais contra a Federação da Rússia. Veja informações de relatório inicial do Irã sobre a queda do helicóptero de Raisi. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã divulgou nesta quinta-feira, 23/5/2024, um relatório preliminar sobre a queda do helicóptero que transportava o presidente Ebrahim Raisi. O documento publicado pela agência Tasnim revela detalhes sobre os momentos em que antecederam o acidente, reforçando a hipótese de que não houve atentado contra a aeronave. De acordo com o relatório, minuto antes do acidente, o piloto do helicóptero comunicou-se com 2 outros helicópteros que acompanhavam a comitiva presidencial. A comunicação foi confirmada pelas gravações de rádio, indicando que o voo ocorria dentro dos procedimentos normais. O Irã afirmou categoricamente que nenhum vestígio de bala ou objeto semelhante foi encontrado nos destroços do helicóptero do presidente Raisi, o que afasta a possibilidade de que a queda tenha sido causada por um ataque externo. O relatório também esclarece que a aeronave pegou fogo após colidir com uma região montanhosa, o que teria sido o fator determinante para o acidente. As difíceis condições climáticas enfrentadas na área montanhosa da província do Azerbaijão Oriental, no noroeste do Irã, foram mencionados como possível agravante. No incidente ocorrido no último domingo, além do presidente Ebrahim Raisi, também faleceram o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, e vários outros funcionários do alto escalão do governo iraniano. A comitiva retornava de uma cerimônia de inauguração de uma barragem conjunta no rio Aras, na fronteira entre o Irã e o Azerbaijão, evento em que contou com a presença do presidente azerbaijano Ilham Aliyev. A investigação sobre a queda do helicóptero continua e as autoridades iranianas prometem relatório mais detalhado assim que todas as evidências forem analisadas. Mídia. Analistas ocidentais preveem novas vitórias das forças russas nos próximos meses na Ucrânia. Analistas no Ocidente esperam que as Forças Armadas da Rússia alcancem ainda mais sucessos em toda a linha de frente no conflito na Ucrânia nos próximos meses, enquanto que aguarda a chegada de armas do pacote de ajuda norte-americana, publicou o jornal The New York Times. Os analistas dizem que a Rússia provavelmente aumentará seus sucessos nos próximos meses, enquanto a Ucrânia espera que a ajuda militar norte-americana chegue ao campo de batalha, diz o artigo do jornal. Um dos analistas da empresa Blackbeard Group também afirmou que a maior parte das tropas ucranianas recuou em uma vila na região de Zaporozhye. O jornal considera que a perda dessa localidade será um golpe simbólico para a Ucrânia, diante das dificuldades de ter mantido o controle no ano passado em meio à operação militar especial. No início deste mês, o presidente Vladimir Zelensky descreveu como extremamente difícil a situação das Forças Armadas da Ucrânia na região de Kharkov. Além disso, o Estado-Maior do Exército reconheceu a complexidade da situação operacional e destacou o sucesso tático das tropas russas. O Ministério da Defesa da Rússia já informou que os militares do Grupo Norte avançaram profundamente às defesas inimigas nos últimos dias e ocuparam várias localidades na Kharkovia. O chefe da administração russa na região, Vitaly Ganchev, informou que os militares russos já controlam as partes ocidentais e norte da cidade fronteiriça de Vovchansky. Outra reportagem do The New York Times, que cita os funcionários dos Estados Unidos, revelou ainda um possível afrouxamento da proibição do uso de armas norte-americanas contra a Rússia em meio aos avanços militares de Moscou. O Departamento de Estado dos Estados Unidos vai propor à administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que permita que a Ucrânia ataque o território russo com armas dos Estados Unidos, segundo o jornal norte-americano. Impulsionada pelo Departamento de Estado, a administração está agora envolvida em discussões animadas sobre o afrouxamento da proibição do uso de armas americanas em território russo para permitir que os ucranianos ataquem. Do outro lado da fronteira com a Rússia, publicou na quarta-feira o The New York Times citando responsáveis norte-americanos. Putin assina decreto que descreve resposta russa a qualquer apreensão de bens congelados pelos Estados Unidos. O presidente da Rússia assinou um decreto nesta quinta-feira, 23/5/2024, que descreve as etapas para reivindicar uma compensação dos Estados Unidos pelos danos causados a Moscou e ao seu Banco Central. A Rússia identificará propriedades dos Estados Unidos, incluindo títulos que poderiam ser usadas como compensação por perdas sofridas como resultado de qualquer apreensão de ativos russos congelados em território norte-americano. Detalhe do decreto assinado pelo presidente Vladimir Putin. O decreto, intitulado
sobre o procedimento especial para compensação por danos causados à Rússia e ao Banco Central Russo em conexão a ações hostis efetuadas pelos Estados Unidos foi listado no Banco de Dados Jurídico Oficial. O documento permite que o Estado russo e o Banco Central procurem reparação em tribunal se as ações dos Estados Unidos resultarem em perda ilegal de propriedade. Os bens dos Estados Unidos ou de indivíduos ligados aos Estados Unidos na Rússia, incluindo cidadãos residentes, fiscais e seus associados, poderão ser usados para gerar compensação para os demandantes. Uma comissão para a supervisão do investimento estrangeiro na Rússia será encarregada de avaliar as reclamações por danos identificativos que possam ser utilizados para pagá-los, em conformidade com o princípio da proporcionalidade. Esses ativos incluem bens móveis e imóveis dos Estados Unidos e de indivíduos associados, títulos e ações de entidades jurídicas russas, bem como direitos de propriedade. O governo russo tem 4 meses para introduzir alterações às leis russas que permitam a implementação do decreto presidencial. O G7, liderado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, tem discutido a forma de confiscar os bens russos desde o início da Operação Militar Especial da Rússia na Ucrânia, em fevereiro de 2022. No início deste mês, a secretária de Tesouro estadunidense, Janet Yellen, disse que planejava instar os parceiros do G7 a encontrarem coletivamente uma forma de desbloquear o valor dos ativos soberanos russos em benefício da Ucrânia. A questão deverá ser discutida na cúpula do G7 na Itália, de 13 a 15 de junho. Estima-se que 300 bilhões em ativos do Banco Central Russo estejam congelados em contas ocidentais. O Kremlin afirmou que qualquer tentativa de confiscar bens russos violaria o direito internacional. Rússia avisa contra tentativas dos Estados Unidos de envolver países da Ásia Pacífica em sua agenda militar. O Ministério das Relações Exteriores russos criticou a política norte-americana na região, que vê como agenda para provocar conflitos internos deliberadamente. A Rússia está explicando aos parceiros na região da Ásia-Pacífico os riscos da militarização a mando dos Estados Unidos e seus aliados, revelou a diretora do Departamento da Terceira Ásia do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Explicamos constantemente aos parceiros a natureza destrutiva de tais iniciativas para a segurança e a estabilidade da região, disse Ludmila Voroboyeva. A diplomata apontou que os Estados Unidos e seus aliados embarcaram no caminho da militarização da região da Ásia-Pacífico e na formação de um sistema de dissuasão em uma base de confronto ideologizado. Ela argumentou que a abordagem provoca conflitos internos deliberadamente, cria estruturas fechadas como o AUKUS e o QUAD, e as tentativas de envolver países regionais da ASEAN nessas alianças. Um representante do Comando do Pacífico do Exército dos Estados Unidos contou previamente que os Estados Unidos pretendem implantar sistema de mísseis de médio alcance na região da Ásia-Pacífico até o final deste ano. As Forças Armadas dos Estados Unidos disseram em 15 de abril que implantaram o sistema de mísseis de médio alcance MRC nas Filipinas pela primeira vez. Alguns dias antes, os líderes do Japão, dos Estados Unidos e das Filipinas se reuniriam em Boston. Em uma declaração emitida após a reunião, os países se comprometeram a apoiar uma região pacífica aberta do Indo-Pacífico. Inclusive, por meio das alianças AUKUS e QUAD, as partes também concordaram em promover a cooperação trilateral de defesa, inclusive por meio de treinamento e exercícios navais conjuntos entre nossos 3 países e outros parceiros. China anuncia início de manobras militares ao redor de Taiwan. As Forças Armadas Chinesas iniciaram na noite desta quarta-feira manobras militares ao redor de Taiwan. O Ministério da Defesa da China informou que os exercícios têm participação de forças terrestres, da Marinha, Força Aérea e de mísseis para testar o nível de prontidão de combate das tropas. De acordo com a agência estatal Xinhua, as manobras estão sendo realizadas ao norte, sul e leste de Taiwan, além das áreas ao redor das ilhas de Kinmen, Matsu, Ryukyu e Dongyin,
e devem durar até sexta-feira, 24/5 de 2024. As manobras ocorrem 3 dias depois da posse do novo chefe de administração de Taiwan, Lai Ching-te. Citando o porta-voz do comando militar, Li Xin, a agência de notícias chinesa declarou que os exercícios servem como forte punição para os atos separatistas das forças de independência de Taiwan e como alerta severo contra a interferência e provocação por parte de forças externas. Ainda segundo a agência, os exercícios concentram-se na patrulha conjunta de prontidão para combate marítimo-aéreo, na apreensão conjunta do controle abrangente do campo de batalha e nos ataques de precisão conjuntos e alvos-chave. Ele acrescentou que os exercícios envolvem ainda patrulha de embarcações e aviões e operações integradas dentro e fora da cadeia de ilhas para testar as capacidades conjuntas de combate real das forças do comando. O Estado chinês vê Taiwan como uma província renegada que pertence por direito à China, no âmbito da política de uma só China. A ilha autogovernada não declarou formalmente sua independência, mas afirma já ser, mantendo laços próximos a países ocidentais, principalmente os Estados Unidos. O Ministério da Defesa de Taiwan declarou que os exercícios militares chineses em torno da ilha são uma provocação em atos que minam a paz e a estabilidade regionais. O Departamento de Defesa lamenta tais provocações e ações irracionais que minam a paz e a estabilidade regionais. Disse o comunicado no site do departamento, que acrescentou que enviou forças navais aéreas e terrestres como resposta. As relações oficiais entre o governo central da China e a sua província insular foram interrompidas em 1949, depois que as forças de Kuomintang, lideradas por Chiang Kai-shek, derrotados na Guerra Civil com o Partido Comunista Chinês, mudaram-se para Taiwan. Os contatos comerciais e informais entre a ilha e a China continental foram retomados no final da década de 1980. China rebate a acusação do Reino Unido sobre envolvimento na Ucrânia. Londres alimenta o conflito. Nesta quinta-feira, 23/5 de 2024, a China condena a calúnia responsável de autoridades do Reino Unido, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, comentando a recente declaração do ministro de Defesa do Reino Unido, Grant Shapps, alegando que a China planeja fornecer armas à Rússia. Na quarta-feira, Shapps disse que o Reino Unido e os Estados Unidos têm provas de que a China está alegadamente fornecendo ou pretende fornecer ajuda letal à Rússia para ser utilizada no conflito ucraniano. Condenamos as declarações caluniosas, infundadas e irresponsáveis feitas por políticos do Reino Unido contra a China, disse Wang aos repórteres. Difamar a China não mudará a posição passiva do Reino Unido sobre a questão ucraniana e não resolverá problemas graves dentro do país, disse o porta-voz, acrescentando que Londres deveria pensar melhor sobre o seu papel na crise ucraniana, em vez de promover ataques infundados a Pequim. Percebemos que as declarações correspondentes do lado britânico não são reconhecidas nem mesmo pelos seus aliados próximos. Deve-se notar que, na questão ucraniana, é o lado britânico e não a China que está envolvido em colocar lenha na fogueira, acrescentou Wang. Há relatos de que a Rússia e a Ucrânia estiveram perto de chegar a um acordo para pôr fim ao conflito há 2 anos, e é por causa dos obstáculos do Reino Unido e de outras partes que o conflito se arrastou até agora, disse ele. A China sempre defendeu a paz e o diálogo na questão ucraniana e, ao mesmo tempo, Pequim pretende proteger os seus direitos e interesses legítimos, disse o diplomata. Kremlin promete ação ao novo bloqueio de turistas russos na Noruega, seriamente discriminatório. Moscou considera as últimas restrições à entrada de cidadãos russos na Noruega uma decisão extremamente discriminatória, que não pode ficar sem resposta, diz o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta quinta-feira, 23/5 de 2024. Oslo anunciou hoje, 23/5 de 2024, que restringirá ainda mais o acesso de turistas russos ao país, bloqueando quase todas as entradas a partir de 29 de maio, informou o Ministério da Justiça do país nórdico. Exceções serão aplicadas somente aos russos que vão para a Noruega visitar seus familiares ou para fins de trabalho ou estudo. A Noruega é membro da OTAN, que compartilha uma fronteira com a Rússia no Ártico, com quase 200 quilômetros, impôs pela primeira vez restrições aos vistos de turistas russos em 2022, pouco depois de Moscou ter iniciado sua operação especial na Ucrânia. Peskov disse aos jornalistas que tais medidas não podem ficar sem resposta. É claro que a decisão é puramente discriminatória. Não aceitamos tais decisões. Lamentamos que a liderança norueguesa tenha escolhido esta forma de piorar as nossas relações bilaterais,
que já tem sido de má qualidade recentemente, e não por nossa iniciativa, afirmou a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, disse que a Rússia não pretende barrar a entrada de cidadãos noruegueses, mas isso não significa que não serão tomadas medidas retaliatórias, disse ela aos repórteres. B-2 versus B-21. Novo bombardeiro do Pentágono será outro desperdício de dinheiro? Pergunta. Revelado no final de 2022, o B-21 foi concebido como a resposta da próxima geração do Pentágono às capacidades cada vez mais sofisticadas de defesa antiaérea de radar dos adversários dos Estados Unidos. A Força Aérea dos Estados Unidos divulgou novas imagens do bombardeiro estratégico furtivo Northrop Grumman B-21 Raiden, que os militares esperam que se torne a espinha dorsal da frota de bombardeiros da Força Aérea dos Estados Unidos durante testes na base aérea de Edwards, na Califórnia. Os testes de voo da aeronave começaram em novembro. A Força Aérea espera que os B-21 comecem a entrar em serviço entre 2025 e 2027. Entretanto, o Pentágono terá de se conectar com a sua atraente peça de museu, os bombardeiros Northrop B-2 Spirit, criados durante o crepúsculo da Guerra Fria, introduzidos no final da década de 1990 e utilizados de forma limitada para bombardear a Iugoslávia, Iraque, Afeganistão e Líbia entre 1999 e 2017. A frota de bombardeiros B-2 foi aterrada em dezembro de 2022, após uma emergência misteriosa durante um voo sobre Missouri, mas voltou ao serviço em maio de 2023. B-2 versus B-21. O que mudou? Pergunta. À primeira vista, o B-21 parece semelhante ao B-2. Ambas são aeronaves elegantes e voadoras em forma de cunha, projetadas para entrar furtivamente no território inimigo para missões de bombardeiro convencional nuclear, e devem transportar os mesmos tipos de munições, desde bombas planadoras ou não guiadas de 230 kg até munições guiadas com precisão de 910 kg, mísseis de cruzeiro e bombas nucleares B-61 ou B-83. Mas a aeronave apresenta uma série de diferenças importantes, principalmente o tamanho, como sugerido pela configuração de dois motores descendentes do Pratt Whitney F-135 do B-21, em comparação com as 4 turbofans General Electric F-118 GE100 do B-2. Tamanho menor significa carga útil menor, 10 a 15 toneladas em vez de 18 a 23 toneladas, respectivamente. Também significa menos capacidade de combustível, 9.650 km para o B-21 versus 11.100 km para o B-2. O chefe do Pentágono, Leon Austin, prometeu em 2022 que o B-21 apresentaria os mais recentes avanços em tecnologia furtiva, tornando difícil para mesmo as defesas antiaéreas mais sofisticadas detectá-lo. Os aviadores que o pilotaram certamente vão esperar que as palavras de Austin não sejam apenas uma ostentação vazia, com os adversários dos Estados Unidos, incluindo a Rússia e a China, desenvolvendo poderosos radares além do horizonte, especificamente para detectar as mais recentes aeronaves furtivas. Também existem pequenas diferenças simbólicas. Enquanto os B-2 receberam o nome de estados dos Estados Unidos, Spirit of Missouri, Spirit of Kansas, etc., o B-21 recebeu o nome de Dolittle Raiden, o ousado aviador norte-americano da Segunda Guerra Mundial que bombardeou Tóquio 4 meses depois de Pearl Harbor, em 1942, dando início a uma campanha que culminaria com os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki em 1945. O que não mudou, os preços altos. Com um preço de mais de 2,1 bilhões por avião, o B-2 detém o recorde de aeronave mais cara do mundo, com apenas 21 dos 132 B-2 planejados entregues. A Northrop Grumman promete que o B-21 custará apenas 692 milhões de dólares por avião, mas se as experiências de desenvolvimento de seu antecessor e a trajetória geral dos novos projetos de aeronaves dos Estados Unidos servirem de referência, espera-se que custe muito mais no fim. A Força Aérea quer pelo menos 100 unidades do B-21 em um total de 69,2 bilhões, mas isso sem contar os custos de serviço, manutenção e outras despesas que podem subir astronomicamente para os trilhões, como o programa F-35 da Lockheed Martin pode atestar.
Negar o uso do espaço pelo adversário. Potências se preparam para a guerra orbital, diz analista. Os Estados Unidos e aliados votaram contra a resolução proposta por Rússia e China na ONU para proibir a instalação de armas no espaço sideral. A militarização do espaço abriria a caixa de Pandora e corrida armamentista entre grandes potências com consequências imprevisíveis para a humanidade, alertaram especialistas. Nessa segunda-feira, resolução proposta por Rússia e China no Conselho de Segurança da ONU para proibir a instalação de armas convencionais e de destruição em massa no espaço foi rejeitada por países ocidentais liderados pelos Estados Unidos. A resolução tinha como objetivo impedir não só a militarização do espaço sideral, mas também uma nova corrida armamentista. A resolução, patrocinada por Rússia e China, contou com o apoio dos membros não permanentes do Conselho, como Equador, Guiana, Argélia, Moçambique e Serra Leoa. No entanto, o voto contrário dos Estados Unidos, França e Reino Unido impediram a aprovação do documento. Os Estados Unidos e seus aliados, apesar das medidas que tomamos para incluir as propostas deles, se opuseram à nossa iniciativa construtiva e abrangente, disse a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. Dessa forma, eles demonstraram que a sua prioridade em relação ao espaço não é manter livre de armas nucleares, mas sim o transformar em um campo de batalha. No final de abril, os Estados Unidos e o Japão apresentaram uma resolução para banir instalações de armas de destruição em massa no espaço, o que já foi feito pelo Tratado Espacial Sideral de 1967. O texto nipono-americano, no entanto, não proibia a instalação de armas convencionais no espaço, o que foi considerado uma falha grave por Moscou. A representante da Rússia no Conselho de Segurança da ONU, Valery Nebenzia, lamentou os votos contrários à resolução, dizendo que há um fosso entre aqueles que querem uma exploração pacífica do espaço e aqueles que querem a sua militarização. Pedimos a todos que pensem sobre as consequências que os habitantes da Terra terão que enfrentar em caso de militarização do espaço sideral, disse Nebenzia durante a reunião do Conselho. E as chances desse cenário se tornar realidade, como foi provado novamente por os Estados Unidos e seus aliados, está infelizmente se tornando cada vez mais provável. Afinal, quais as aplicações que armas convencionais e nucleares poderiam ter no espaço? Pergunta. Elas seriam utilizadas para bater alvos na Terra ou objetos espaciais? Pergunta. E quais os riscos de uma explosão nuclear no espaço representaria para a humanidade? Pergunta. Apesar de a ficção científica já ter explorado a possibilidade de uso de armas nucleares no espaço contra invasões extraterrestres ou cometas em rota de colisão com a Terra, o uso mais provável será contra os recursos satelitiais do grupo oponente, para liquidar, reduzir ou afetar sua capacidade de comunicação, coordenação estratégica e navegação, disse o professor de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do ABC, Antônio Vicente de Brum. O uso de armas nucleares contra a rede de satélites de um país inimigo, no entanto, não seria capaz de distinguir objetos militares e civis. Portanto, um ataque geraria fortes perdas financeiras, já que as economias das grandes potências são baseadas nos recursos espaciais próprios e de seus aliados, notou Vicente de Brum. Um dispositivo nuclear detonado no espaço atingiria indiscriminadamente tanto os satélites dos Estados Unidos e aliados quanto de russos e chineses. Não há como controlar isso, apontou Vicente de Brum. O caráter indiscriminatório da explosão nuclear no espaço diminuiu a sua viabilidade de uso, apontou o doutor em Geografia e coronel da Reserva da Força Aérea Brasileira, Carlos Eduardo Vale Rosa. Segundo ele, as capacidades nucleares contemporâneas incluem foguetes em terra que atingiriam alvos no espaço, em particular satélites. A intenção é desenvolver novas capacidades para negar o uso do espaço pelo adversário, disse Vale Rosa. Mas o uso dessas armas no espaço é improvável, já que os efeitos danosos são abrangentes. Elas literalmente inutilizam sensores, antenas, transmissores e toda a parte eletrônica dos satélites. Os prejuízos para a sociedade na superfície são incomensuráveis, já que gerariam danos para a comunicação terrestre de maneira geral, considerou Vale Rosa. Além do lixo espacial que a explosão geraria, satélites podem perder a sua rota e código contra os objetos espaciais, gerando a destruição em cadeia.
Sistemas militares espaciais seriam destruídos? Pergunta. Sim, mas também teríamos efeitos na sociedade de uma forma geral, em função da nossa dependência de sistemas satelitiais para comunicação e atividade econômica como um todo, alertou Vale Rosa. Isso é um enorme problema. Segundo o coronel da reserva da FAB, que conversou com a Sputnik Brasil em caráter pessoal e não em nome da Força Aérea. Os Estados Unidos realizaram uma explosão nuclear em 1962 que demonstrou o caráter destrutivo que uma explosão nuclear no espaço teria para haver na Terra. Já houve uma explosão nuclear no espaço conduzida pelos Estados Unidos, cujo propósito, em tese, era científico. Houve a detonação de uma bomba de 1,4 megaton, uma arma de relativa baixa capacidade, relatou Vale Rosa. Os efeitos da detonação no espaço foram muito menores do que se antevia. Foram muito maiores do que se antevia. O coronel relata os danos gerados na superfície em função do teste norte-americano, em particular para equipamentos eletrônicos e para a linha telefônica, essencial para a comunicação na época. A ilha do Havaí foi a maior prejudicada, enfrentando inclusive problemas no sistema de iluminação pública. Do ponto de vista científico, os testes causaram uma aurora artificial avermelhada, que iluminou o céu de países e cidades, por causa da grande quantidade de partículas carregadas geradas na explosão, em interação com o campo magnético terrestre e a atmosfera, disse Vicente Debron. Essa radiação acumulada, somada à da já existente proveniente do cinturão de Van Allen da atividade e atividade solar, aumenta a atividade radioativa no entorno da Terra, podendo danificar e mesmo destruir veículos espaciais que passem nesses setores, explicou o professor. O pulso eletromagnético gerado também pode atingir sistemas de comunicação em terra. Apesar dos riscos, existem indícios de que as potências militares já se preparam para uma eventual guerra no espaço. De acordo com o jornal The New York Times, o Pentágono desenvolve capacidades para guerrear no espaço e manter seus desenvolvimentos como informação altamente confidencial. A reportagem do jornal norte-americano assegura que o Departamento de Defesa do país pretende adquirir uma nova geração de ferramentas terrestres e espaciais que lhe permitirão defender a sua rede de satélites contra ataques e, se necessário, interromper ou desativar objetos espaciais inimigos em órbita. Os Estados Unidos também já trabalham com a hipótese de substituição acelerada de satélites que venham a ser neutralizados, apontou Vale Rosa. O Washington já desenvolveu métodos para repor satélites fundamentais em cerca de 2 horas em caso de ataque à sua rede. A Casa Branca, por sua vez, aponta que a Rússia já teria tecnologia suficiente para fazer o mesmo e implantar armas no espaço no curto prazo, disse Vicente Debron. A capacidade de uso de armas nucleares em terra contra alvos no espaço também é considerada alcançável para a maioria das potências atômicas na atualidade, considerou Vale Rosa. O importante é lembrarmos que, uma vez que um país colocar armas dessas no espaço, abriria uma caixa de Pandora com efeitos imprevisíveis, declarou Vale Rosa. Ainda que o desenvolvimento de pesquisa tecnológica sejam irreversíveis, implementar essas armas no espaço é uma decisão política. O professor Vicente Debron faz votos para que os novos acordos de desarmamento sejam negociados, assinados e implementados pelas grandes potências militares, a fim de evitar o cenário sombrio que a militarização do espaço imporia. O mais grave é que a colonização do espaço com tais armas transformará o mundo em um lugar mais sujo, feio, triste e inseguro para todos, afetando diretamente a esperança das pessoas e dos jovens na construção de um mundo mais humano, justo, igualitário, sustentável e belo, concluiu o especialista. Forças russas libertam o povoado de Andreevka, na República Popular de Donetsk, diz Defesa do país. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta quinta-feira, 23 de 5 de 2024, ter repelido cerca de 10 contra-ataques ucranianos ao longo da linha de contato, eliminando equipamento de aproximadamente 1.500 soldados das forças de Kiev. A Ucrânia perdeu mais de 490 soldados na República Popular de Donetsk em batalhas com agrupamentos Yung Sul da Rússia nas últimas 24 horas, disse o Ministério da Defesa russo nesta quinta-feira. Nas últimas 24 horas, o inimigo perdeu mais de 490 militares, 2 veículos blindados de combate, 4 carros, entre outras perdas militares em batalhas com o agrupamento de tropas russas Sul
disse o Ministério em comunicado, acrescentando que o grupo também tomou o controle total do povoado de Andreevka. Além disso, o agrupamento Trenizim, centro da Rússia, derrotou as tropas ucranianas da República Popular de Donetsk e repeliu 5 contra-ataques da Ucrânia, enquanto Kiev perdeu até 405 soldados. Nas batalhas contra o agrupamento de forças Vostok Leste, Kiev perdeu até 120 soldados. O agrupamento Sérvia Norte da Rússia avançou para o território da Ucrânia e repeliu 2 contra-ataques. Na região de Kharkov, as forças armadas da Ucrânia perderam até 365 soldados, disse o Ministério. O agrupamento Zapad Oeste das forças russas repeliu 4 contra-ataques de tropas ucranianas na República Popular de Donetsk e na República Popular de Lugansk, enquanto Kiev perdeu até 320 soldados, acrescentou o comunicado. No total, durante a realização da operação militar especial, foram destruídos 601 aviões, 274 helicópteros, 24.551 veículos aéreos não tripulados, 523 sistemas de defesa antiaérea, 16.134 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.310 lançadores múltiplos de foguetes, 9.771 peças de artilharia de campanha e morteiros e 21.935 unidades de veículos militares especiais ucranianos, resumiu o Ministério da Defesa da Rússia.